A Guerra do Paraguai. Então vamos começar conhecendo um pouco mais os protagonistas da guerra. Começando com o Brasil, que naquele tempo era o Império do Brasil, uma monarquia constitucional tendo como seu imperador Dom Pedro II. Outra coisa muito boa a se notar é que, apesar de ser grande, a maioria da população brasileira vivia na região litorânea do país, e as fronteiras do interior do continente não eram muito bem definidas. O exército do Brasil também não era um dos melhores, mas sua marinha era bem poderosa. Já o Paraguai era uma república com seu presidente vitalício, ou ditador, que chame como achar melhor, Francisco Solano Lopes. E foi durante esse período que Solano viajou para a Europa, conhecendo vários países, como a França e a Rússia, onde ganhou interesse e aprendeu várias táticas de guerra. E foi aqui também que ele conheceu sua mulher, Elisa Lynch. Assim que Solano voltou para o Paraguai, ele começou a fortalecer seu exército, com mais homens e melhores equipamentos. Muitos historiadores dizem que o Paraguai estava se industrializando, se desenvolvendo muito, e que esse suposto desenvolvimento paraguaio não estava sendo bem visto pelo Império Britânico. Inclusive, tem uma história muito conhecida que os britânicos foram os verdadeiros culpados desta guerra, dizendo que eles fizeram o Brasil e os aliados destruírem o Paraguai, porque ele era uma ameaça, porém muitos historiadores concordam que isso é uma grande mentira, que o Paraguai não era desenvolvido coisa nenhuma, e muito menos que era uma grande ameaça para o Império Britânico. Em geral, o Paraguai era mais um país agrário na América do Sul. Mas uma coisa é fato, o Paraguai era o país mais forte militarmente na região. E sobre seus territórios é meio complicado. O Paraguai basicamente controlava isso e reclamava isso com seus vizinhos. Ou seja, as fronteiras não eram tão bem definidas nessa região. Como vocês podem ver, o Paraguai não tinha saída para o mar, uma coisa muito importante para o comércio. Então, para ter ligação com o mar, o Paraguai dependia muito da Bacia do Prata e desses rios para a navegação. O problema é que essa bacia causa conflitos desde muito tempo, principalmente entre Brasil e Argentina. Outro evento muito importante que aconteceu foi a Guerra Civil Uruguaia, entre o Partido dos Blancos, que estavam no poder, e os colorados que se revoltaram contra os blancos. Tá, mas o que uma guerra no Uruguai tem a ver com isso? Bom, basicamente, Brasil e Argentina começaram a apoiar os colorados. E o Brasil até lançou um ataque no Uruguai para atacar os colorados, dizendo que tinham brasileiros sendo reprimidos no Uruguai. O problema era que os brancos eram amigos do Paraguai, e ele usou isso como motivo para atacar o Brasil. E aqui, os historiadores entram em divergência mais uma vez. Alguns dizem que o Paraguai só atacou porque se sentiu ameaçado, já que estava com medo de perder seu aliado na região e, consequentemente, perdeu acesso aos rios. E outros dizem que ele já estava planejando uma guerra há muito tempo e tinha planos para criar um grande Paraguai ou, ao menos, controlar os rios da região. Enfim, o fato é que o Paraguai já estava pronto para uma guerra. A primeira ação hostil tomada pelos paraguaios foi tomar o navio brasileiro que levava o presidente da província de Mato Grosso. Ele e sua tripulação morreram anos depois na prisão. Alguns dias depois, o Paraguai começou a invadir o território brasileiro na província do Mato Grosso, e só em 3 de dezembro eles declararam guerra oficialmente ao Brasil, iniciando assim a Guerra do Paraguai. De início, o Paraguai consegue avançar facilmente no território brasileiro. Como o Brasil não esperava uma guerra contra o Paraguai, ele não tinha um exército protegendo as fronteiras. Sendo assim, o Paraguai capturou cidade após cidade, chegando até Corumba e posteriormente em Cuxim. Brasil, como é gigante e foi atacado de surpresa, demorou para ter uma reação, mas ele já começou mandando alguns homens para a província do Mato Grosso. Porém, com a infraestrutura da época, eles demorariam alguns meses para chegar. Em abril do ano seguinte, o Paraguai planejava outra invasão ao Brasil, desta vez no sul. Para falar a verdade, basicamente foi uma distração, já que seus objetivos ficavam nessa região. Porém, para chegar ao sul do Brasil, o Paraguai precisava passar pela Argentina. O Paraguai então pediu gentilmente, e a Argentina não deixou, pois era aliado do Brasil e queria ficar fora da guerra. Então, o Paraguai foi invadir a província de Corrientes e alguns rios da região. O Paraguai esperava que a província iria se juntar ao seu lado, já que algumas pessoas da Argentina apoiavam Solano Lopes. Porém, isso não aconteceu, e com o ataque paraguaio, a Argentina acaba entrando na guerra ao lado do Brasil. Nesse ponto da guerra, os blancos já tinham sido retirados do poder do Uruguai, e o novo governo colorado também se junta à guerra. Foi então que, em 1º de maio, foi assinado o Tratado da Tríplice Aliança, formado por Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Tanto o Brasil como a Argentina estavam totalmente despreparados para uma guerra.
O Brasil tinha pouco mais de 18 mil homens, então foi criada a campanha Voluntários da Pátria para poder aumentar o número do exército. Até que funcionou. Nos anos seguintes, o Brasil conseguiu aumentar grandemente o número de soldados. É bom lembrar que a maioria dos voluntários da pátria eram escravos ou ex-escravos, com promessas de ganhar terras ou cartas de alforria. E a Argentina não se saiu muito bem na hora de recrutar, pois muitas pessoas não estavam nada afim de se envolver nesse conflito. Já o Uruguai contribuiu com mais de 5 mil homens. No início de junho, o Paraguai inicia uma nova fronte de invasão, começando pela província argentina de Misiones e chegando em São Borja. Neste meio tempo, o Brasil começou a bloquear os rios do Prata e o Paraguai tentou um ataque surpresa contra uma esquadra brasileira que estava aqui, iniciando a famosa Batalha do Riachuelo. O Paraguai tinha apenas um navio de guerra e 6 navios de combate, e além de alguns barcos adaptados com canhões. Já o Brasil tinha 9 navios de guerra e alguns barcos menores. A ideia do Paraguai era capturar a poderosa frota brasileira e assim ter controle dos rios da região. E como eles atacaram de surpresa no meio da madrugada, começaram com vantagem. Porém, a frota brasileira era muito superior, principalmente na resistência. Ao fim da batalha, o Brasil saiu vitorioso, destruindo o Paraguai. Essa batalha foi muito importante, pois destruiu a marinha paraguaia e garantiu seu bloqueio. O Paraguai ainda conseguiu avançar ao longo do rio Uruguai, capturando a cidade de Uruguaiana e quase chegando em território uruguaio. Porém, eles foram parados pelos aliados na Batalha de Jataí. Depois disso, a guerra mudou drasticamente, porque agora os aliados iniciavam o ataque. Algumas furcas foram mandadas para o Uruguai, onde começou o cerco de Uruguaiana, que foi bem sucedido. No início de 1966, os aliados começaram uma invasão ao sul do Paraguai, capturando a fortaleza de Itapiru, e estabelecendo um território no sul do Paraguai. Alguns dias mais tarde, os paraguaios tentaram um contra-ataque ao acampamento aliado que estava aqui em Tuiuti, iniciando a maior e mais sangrenta batalha da guerra e de toda a América Latina, onde mais de 30 mil soldados aliados lutaram contra 23 mil soldados paraguaios. No fim, os aliados acabaram conseguindo virar o jogo e derrotar o exército paraguaio, que perdeu mais ou menos 12 mil dos seus melhores homens. Depois dessa batalha, a guerra ficou meio parada. Assim como o Paraguai era isolado, os aliados não sabiam bem o que encontrar no Paraguai. Então precisaram avançar pelas margens do rio Paraguai. E aqui, o Paraguai tinha uma série de fortificações para defender a capital, sendo a mais importante delas a fortaleza de Humaitá. Então, nos anos seguintes, a guerra se resumiu entre os aliados tentando avançar pelo território paraguaio e os paraguaios defendendo, tentando pequenos ataques para expulsar os aliados. Em setembro, os aliados atacaram o forte de Cuzuru e saíram vitoriosos. Alguns dias depois, López marca encontro com o presidente argentino Bartolomé Mitre. Como ele sabia que a guerra estava perdida, ele tentou um tratado de paz, mas não aceitou os termos. Então a guerra continuou. 10 dias depois, os aliados lançaram um ataque ao forte de Curupaiti, onde foram massacrados pelos paraguaios, já que estavam em posições muito melhores dentro de trincheiras. Essa batalha causou uma pausa na guerra, tanto que os aliados não conseguiram lançar um ataque de grande porte por quase um ano. Isso também causou um conflito de liderança dos aliados, pois um estava culpando o outro por decisões tomadas na batalha. Em outubro, um dos caras mais importantes da guerra, Luiz Alves de Lima e Silva, que ficaria conhecido como Duque de Caxias, tomou controle do exército imperial que estava em frangalhos. Muitos soldados, tanto aliados quanto paraguaios, estavam sofrendo pesadas baixas por causa de doenças como cólera, malária, entre outras, e em muitos casos as doenças matavam mais que os combates, e ficar no Paraguai não era fácil. Um lugar pantanoso, úmido e desconhecido. O exército era mal treinado e desorganizado. Então, Caxias chega e bota ordem na casa, treinando os homens e melhorando a higiene nos acampamentos. Ele inclusive trouxe balões da Guerra Civil Americana para observar melhor as posições inimigas e conhecer melhor o território. Apesar da guerra ficar pausada na frente principal, os aliados conseguiram eliminar os paraguaios de outras fontes, menos o Mato Grosso, que apesar de conseguir expulsar os paraguaios da cidade de Corumba em 1867, eles só conseguiram expulsar os paraguaios definitivamente no ano seguinte. Enquanto os aliados se organizavam, os paraguaios puderam melhorar as fortificações de Humaitá. Neste período de estagnações e doenças, argentinos e uruguaios começaram a se retirar do campo de batalha, deixando o Brasil praticamente sozinho na guerra contra o Paraguai, com pouquíssimas tropas argentinas ou uruguaias de apoio. O
plano de Caxias era fazer um cerco em Humaitá e cortar sua ligação com Assunção. Ele começou mandando tropas pela esquerda para capturar territórios ao norte de Humaitá e, em agosto, lançou um novo ataque ao forte de Curupaiti, desta vez bem sucedido. Além de forçar sua marinha a passar de Humaitá e cortar sua ligação fluvial do forte com a capital Assunção, começando assim o cerco de Humaitá. Nesse ponto da guerra, Solano já tinha saído de Humaitá e ido para o norte. Acabou descobrindo que seu irmão estava planejando um golpe de estado com algumas pessoas do governo. Todas elas foram executadas no chamado Massacre de São Fernando. Voltando a Humaitá, o cerco demoraria vários meses, no qual aconteceu várias batalhas sangrentas, até que, em agosto, os brasileiros finalmente conseguem capturar as fortalezas de Humaitá. Neste meio tempo, o Brasil consegue retomar os territórios do Mato Grosso e avançar nas terras disputadas do Paraguai. E agora, sem a fortaleza de Humaitá bloqueando os rios Paraguai, os aliados conseguiram avançar rumo à capital. Mas os paraguaios ainda tinham outras fortificações que Caxias decidiu pegar antes de ir para Assunção. Foi aí que aconteceu a famosa Dezembrada, iniciando na Batalha de Itororó, depois em Avaí, Itabete e finalmente Iomas, Valentinos. E tudo o que restou do exército paraguaio foi dizimado, e em 1º de janeiro de 1869 o Brasil chega em Assunção. Para muitos, a guerra deveria ter parado aqui, porém Solano Lopes fugiu para o norte e recusou a rendição, então o Brasil decidiu persegui-lo. Para o Duque de Caxias, a guerra já estava terminada, então ele deixa o comando do exército e é substituído pelo Conde D, o marido da princesa Isabel. Essa fase final da guerra se resume em Solano Lopes mandando tudo que ele tinha e fugindo para o norte, inclusive mandando crianças, mulheres e idosos. Em junho, um governo fantoche provisório foi criado no Paraguai. Alguns meses depois, o Brasil consegue capturar a capital provisória de Lopes, e dias depois acontece a última batalha sangrenta da guerra, a Batalha de Acosta, que foi conhecida por ser lutada por crianças, mulheres e idosos, que foram massacrados pelo experiente exército brasileiro. Porém, isso deu tempo para Lopes fugir mais ainda para o norte. Neste meio tempo, uma série de pequenos conflitos aconteceram. Até que em 1º de março de 1870, os brasileiros conseguem armar uma emboscada para Solano Lopes, aqui em Cerro Cora, no Paraguai. Solano acabou sendo ferido na tentativa de fuga, e quando estava sendo levado, acabou sendo atacado por um general brasileiro, e sendo morto, dando fim à guerra.